Salve amigo do Autovídeos, hora de falar de um assunto importantíssimo. A gente que gosta de carro não quer desperdiçar o nosso dinheiro comprando o carro que a gente não precisa, muitas vezes só pra gente impressionar os outros, por conta do status, porque é um bem posicional, ou porque o vendedor conseguiu muitas vezes empurrar na gente aquele carro que a gente não queria e a gente acabou gastando mais do que a gente podia e aí levou um abacaxi pra casa. Então o assunto hoje é papo de vendedor. 8 artimanhas, 8 maneiras, 8 coisas que você deve prestar atenção, porque muitas vezes o vendedor vai te vender um carro que você não precisa. Lembrando que vendedor é uma profissão como outra qualquer, então a ideia aqui não é desmerecer os vendedores, mas pensar nos consumidores. Então a gente vai falar de 8 coisas importantes que você precisa ficar esperto aí na hora de comprar o seu carro, principalmente se for numa loja ou uma concessionária. Atenção, porque o vídeo de hoje é muito legal. Sempre que a gente fala de comprar carro, é lógico que a gente está falando muitas vezes de uma decisão racional que leva em conta os custos na hora de ter o carro dentro de casa, manutenção, impostos, seguro, tudo aquilo que você já sabe que muitas vezes é óbvio, mas nem sempre a gente leva em consideração na hora de comprar. Por quê? Porque a gente tem aí o papo de vendedor no meio dessa história que muitas vezes leva a gente a pensar no carro de outra maneira. A gente vai ver que é natural ter que lidar com isso no dia a dia, não é só com carro, mas é com várias outras coisas também. A primeira coisa importante, então vamos lá, primeira artimanha usada pelos vendedores é aquele papo agradável, aquela lábia gostosa, aquela conversa bacana quando você é muito bem recebido, vai tomar um cafezinho, vai trocar um lero-lero ali para ele entender o seu perfil, e aí vem a coisa interessante dessa profissão. Ele precisa saber quem é você, do que você gosta, onde você trabalha ou em que você trabalha, qual é a sua profissão. Onde você mora? Será que você já tem outro carro na garagem? Tem mais de um carro na garagem? O que sua esposa e seu marido fazem? E aí, com esse perfil, esse vendedor obviamente vai te conhecer um pouco melhor. E por que isso é importante para ele? Porque ele vai também conseguir traçar ali uma maneira ideal de oferecer um carro para você, sabendo se você pode ou não pode pagar, se você de repente já tem ou não uma predileção por fazer uma compra financiada ou à vista, se vai ou não vai passar a ficha na hora que tentar o financiamento. Então essa primeira conversa agradável é muito importante porque você vai conhecer o vendedor, vai conhecer aquela loja, aquela concessionária, se é a sua primeira vez entrando ali, mas ele também vai te conhecer muito bem e aí ele vai traçar o seu perfil para poder saber como a venda tem que andar dali pra frente. Então atenção para essa primeira coisa, a lábia, a conversa agradável e tudo mais é muito legal, muito bacana, mas ele tá te conhecendo cada vez melhor para saber o que ele pode vender para você e até quanto você pode deixar ali na loja naquele dia. A segunda artimanha, que na verdade é normal e todo mundo vai querer fazer, vai querer passar por ela, é o test drive. E aí tem um aspecto emocional que toma conta, porque quando você vai dirigir o carro, claro que é a hora que você vai saber exatamente se o carro tem as características que você precisa ou que você gostaria que ele tivesse para você. Vai ver o tamanho do porta-malas, sei lá, vai de repente levar seu carrinho que você usa com o seu neném para ver se cabe lá dentro com mais alguma coisa. Vai levar mais gente com você para você ter certeza de que cabe ali no banco de trás com conforto. Vai dirigir por uma rua esburacada ou uma rua que não seja tão bem pavimentada, ou mesmo vai pegar um asfalto lisinho, bom porque você está comprando um carro legal para andar nessas condições, mas você vai deixar as emoções aflorarem, e não porque você quer ou porque isso seja uma coisa que você escolheu, mas porque vai ser inevitável. Toda a experiência que a gente vive gera esse turbilhão de emoções e coloca muitas vezes a nossa emoção para falar mais alto do que a razão. Então o test drive dentro de um contexto de venda de um veículo, ele é muito importante. Por quê? Porque vai dar uma desarmada no consumidor do ponto de vista racional. Ele vai ficar empolgadíssimo, né? Então você que vai fazer o test drive, claro, as coisas que você gosta no carro e que eventualmente já gostava, você vai deixar aquilo parecer uma coisa muito maior, vai te deixar muito mais animado. E aí ele vai usar essa euforia também para tentar reverter numa venda melhor para ele, seja de um carro mais caro, de uma versão mais cara, seja colocando um financiamento junto, tentando te convencer de que é melhor, enfim. Essa euforia, essa alegria do test drive, essa emoção pode ser algo que pode virar contra você na hora de você fazer o lado razão, que é assinar aquele contrato ali de compra, né, ou assinar o cheque, ou enfim, é a hora de você fechar o negócio mesmo. Então atenção para o test drive, é claro que você vai curtir
Mas presta atenção sempre no que o vendedor vai falar, em como ele vai tentar te mostrar o carro e tal. E tenta, claro, se divertir, mas manter aquela neutralidade possível para que você não interfira tanto no processo de tomada de decisão depois de experimentar o carrão. A terceira artimanha também é famosa, conhecida, que é criar escassez em relação à quantidade de carros disponível naquele momento. Então, só tem esse, é o último desse modelo, ou eu só tenho esse no nosso estoque. E aí vale tudo para tentar te convencer de que aquela unidade ali, ou aquelas unidades ali são as últimas que você vai poder ver num espaço curto de tempo. Vai demorar para chegar outra, tem que pedir na fábrica, não tem outro lugar. Vale tudo dentro desse contexto, desse show aí. Muitas vezes o vendedor até pede licença para você, fala, peraí que eu vou fazer uma ligação, vou consultar, e aí ele vai pro sistema, ele demora e tal lá, e volta com uma cara de decepção dizendo, olha, realmente eu consultei e tem uma má notícia, essa é realmente a última unidade, infelizmente eu não vou ter o outro carro que você pediu, então acho melhor você fechar logo esse carro, porque senão ele vai desaparecer e você não vai ter outra oportunidade igual a essa. E aí essa escassez, é claro, eu falando aqui no vídeo, você pode pensar assim, ah, peraí, mas eu não vou cair nesse papo furado? Pois é, mas você cai, muita gente cai, porque a escassez é algo que desperta na gente a vontade de ter aquilo antes que aquilo desapareça. É um dos gatilhos mentais mais antigos e aí a gente tem que ficar ligado com isso. Então não é o último carro, vai chegar mais, a fábrica tem mais, outras concessionárias também tem o carro, enfim, você agora tem que parar, pensar e então é o último aqui? Tranquilo, eu vou dar mais uma olhadinha por aí, vou visitar alguns concorrentes e aí eu me decido. E o vendedor sabe que quando você sai da loja, as chances de você voltar caem drasticamente. Mais da metade, ou praticamente a metade, das vendas são perdidas dessa forma. Então ele precisa manter você ali dentro. E aí você ganha alguma barganha, porque ele vai admitir mais hora menos hora que dá para fazer um negócio mais interessante que não é o último. E a gente vai falar das outras coisas na sequência. Então cuidado com essa história da escassez. A quarta artimanha, seguindo na linha da escassez, é dizer para você, claro, que a tabela, a bendita tabela de preços, e é legal que a gente está no mundo digital, mas eles ainda têm uma tabela impressa ali que eles andam, que eles consultam, que eles olham, e essa tabela vai mudar. Então, o preço que ele está fazendo para você agora não é o preço que será possível fazer amanhã, semana que vem, mês que vem. Então, esse preço é super especial e é um preço de momento e é só agora. A escassez de novo criando essa ideia de que se você não aproveitar a oportunidade naquele momento, ela vai desaparecer e você vai ter que pagar muito mais caro e que você vai ser passado para trás porque você vai ver outro carro com preço mais elevado e vai se lembrar de que você teve a chance de comprar mais barato e não comprou. Tudo isso começa a movimentar sua cabeça, a somar ali dentro para você tirar da sua frente essa ideia de postergar a compra para fazer uma compra mais inteligente e assinar logo tudo que ele colocar na sua frente, porque você vai perder a chance da sua vida de comprar o carro. Não é assim, você e eu sabemos. Então a tabela, pode ser até que a tabela mude, mas você não está comprando necessariamente porque vai comprar mais barato naquele momento. Você tem que comprar porque você planejou, porque você precisa, porque você se organizou para isso. Então cuidado, muita calma, porque não é assim que funciona. A quinta artimanha, muito legal, muito comum, é que você vai ter aquele bônus no seu carro usado, sabe? Um bônus super especial ou uma super avaliação do seu usado. E aí lembra lá do primeiro, né, da primeira artimanha, do primeiro artifício que era te conhecer bem, então ele já sabe que carro que você tem ou quais carros que você tem. De repente você chegou com ele na loja e já fala para fazer uma avaliação e aí você de certa maneira fica envolvido com essa conversa. Ele vai mostrar para você um preço do carro, eventualmente tirar alguma coisa ou falar que na avaliação do seu carro você vai ter R$1.000, R$2.000, R$3.000 de bônus. E existem, claro, essas alternativas muitas vezes em alguns meses difíceis ou quando as fábricas e as concessionárias precisam aliviar estoque. Então as próprias fabricantes dão bônus, né, repassam através das concessionárias e aí você com certeza consegue fazer bons negócios, mas essa não é a regra e não é assim que o mercado funciona sempre. O carro usado dentro dessas condições, né, dentro de uma concessionária, uma loja de usados, ele vai ser desvalorizado, quer dizer, a tabela dele é um preço, mas o preço que será oferecido ali será muito inferior a esse valor. E pode parecer vantajoso se num jogo de números ele mostrar para você que está valorizando o seu carro usado, mas no fundo ele está tendo margem cheia, enfim, no carro novo e também a margem que ele precisa no carro usado. Então pode ser um pouco confuso
né, do jeito que eu tô dizendo aqui, mas o lance é o famoso jogo de números. Então toma muito cuidado com essa história de bônus, quanto vale o seu carro. É legal fazer uma pesquisa prévia, é legal consultar lugares diferentes, ver as avaliações de lugares diferentes e, claro, a sua pressa pode fazer com que você acabe vendendo o seu carro usado mais barato do que você poderia se você tivesse um pouquinho mais de paciência para pesquisar, enfim, ou até mesmo para tentar vender por conta própria. Então, atenção para essa artimanha também, que é mexer aí com os números, principalmente envolvendo bônus, o quanto o seu carro vale e coisas desse tipo. A sexta artimanha, que é muito comum, é usar o argumento de que você vai pagar taxa zero no financiamento ou que vai pagar uma taxa baixinha e que ela é especial, exclusiva para você. Aqui tem que, logicamente, raciocinar e entender que não existe taxa zero do ponto de vista matemático, né? A matemática financeira, ela não permite que nada custe a mesma coisa hoje e daqui a um ano, simplesmente porque daqui até lá a gente vai ter no mínimo inflação em cima das coisas, quer dizer, o preço das coisas hoje não pode ser igual ao preço delas daqui a 12 meses no tempo, isso para cima ou para baixo, quer dizer, pode ficar mais caro quanto pode ficar mais barato, mas não dá para você cravar hoje que a situação vai ser a mesma daqui a 12 meses. Então o que acontece? Esse tal do juro zero significa que a margem de segurança para oferecer parcelas iguais, e veja que parcelas iguais é diferente de taxa zero, essa margem desse risco, né, envolvendo essa operação, ela já está embutida no preço. Então qual é a consequência disso? Você acaba pagando um pouco mais do que se você negociasse o pagamento do carro à vista, por exemplo, quer dizer, oferecendo um valor, de repente, de uma vez, você poderia baixar o preço da compra, e é isso que acontece no final das contas. O preço anunciado é diferente daquele preço fechado quando as pessoas sabem negociar. E aí tem o outro lado, né? Quando você financia, as lojas e as concessionárias também ganham por ter vendido o carro financiado para você, porque tem uma operação financeira por trás, embutindo todos esses ganhos que eu já falei, quer dizer, os juros, mesmo que pareça ser juro zero, eles estão embutidos nessa operação, ou quando os juros são juros anunciados, alguma taxa, eles vão ganhar dinheiro com isso na operação financeira, e um rebate, uma parte vai ficar, obviamente, para a loja ou para a concessionária. Então, essa questão também é fundamental, porque pode ser que eles tentem empurrar em você um financiamento, e aí você tem que avaliar, será que é assim mesmo que eu queria comprar o carro, com essa entrada, com essa parcela, com esses juros? Ficar esperto, porque pode ser isso que eles tentem fazer com você. A sétima artimanha, que é interessante e é bastante simples, vai muito em linha do que a gente falou do test drive, mas agora envolvendo um outro aspecto, é que você vai passar muito tempo conversando com o vendedor, falando do carro, vendo modelos e versões do mesmo carro, sem ele falar para você o preço. Claro que muitas vezes você entra na concessionária, o preço está ali no para-brisa do carro já, com os opcionais e tal, isso eu acho bem interessante, mas aquilo, de novo, é o preço anunciado, as condições finais e quanto você vai pagar de fato, essa conversa geralmente fica para depois, porque aí você vai ver as versões disponíveis, ele vai tentar ancorar você em alguns valores para que ele consiga vender aquele carro que ou tem uma margem melhor, ou aquele carro que ele tem em estoque, que ele pode te entregar naquele momento, ou que ele precisa desovar de um estoque que está parado. Tudo isso está na cabeça do vendedor, e dependendo da situação ele vai mostrar os carros para você em uma determinada sequência ou de um jeito, sendo versões diferentes em cada momento, para que ele consiga tentar trazer você para essa necessidade que ele tem de vender. Lembra que ele tem meta, que ele tem o lado dele profissional, então a gente está dizendo aqui, claro, de como que você como consumidor pode lidar melhor com essa realidade. Então atenção para essa sétima artimanha, que é falar muito dos carros, versões, encher você de conteúdo e deixar o preço para muito depois lá na frente, porque aí ele vai usar cada um daqueles argumentos enaltecendo as versões para tentar colocar em você a versão mais interessante para ele, vendedor, quando o mais importante, claro, é você comprar o carro que você quer, o que você precisa naquele momento. Então atenção para isso. Oitava e última artimanha é aproveitar muito o cliente fiel, aquele cara que já quer a marca, já gosta do carro, já anda no carro, já compra há muito tempo a mesma marca, ou muitas vezes até o mesmo modelo de carro, mas sempre se atualizando. As concessionárias, os vendedores, as lojas
amam esse tipo de cliente, porque ele já está decidido a ficar na marca, ele entra, ele está muito mais suscetível a comprar. Então o que vale de artimanha nesse momento aqui? Claro que o envolvimento é muito maior, o conceito sobre a marca pesa muito, ele já conhece a história, então abre um espaço, claro, para você eventualmente vender um carro diferente, uma novidade, uma margem melhor, opcionais, ou então uma garantia estendida numa nova compra, acessórios, né? Sei lá, vai botar estribo, vai botar apliques laterais ali, aqueles borrachões de porta, proteção no para-choque, ponteira de escapamento. Aí o cliente fiel é aquele cara que dá para abrir a caixa de ferramenta e o vendedor colocar um monte de coisas novas que as montadoras, que as fabricantes estão oferecendo através dos concessionários, porque aquele cara já gosta, já está acostumado a comprar. Então fique esperto, porque muitas vezes, claro, você quer deixar o seu carro super exclusivo, cheio dessas coisas e comprar alguma coisa diferente. Mas muitas vezes você está ali com um relacionamento que você tem com a marca e aí acaba comprando o que você não precisa, porque eles aproveitam todo esse seu relacionamento, toda essa sua intimidade com a fabricante e o quanto você já gosta dela para oferecer para você algumas coisas que você não necessariamente vai usar no seu dia a dia. Então a gente falou desses 8 artifícios, dessas 8 artimanhas, dessas 8 histórias, desses papos de vendedor aqui no Autovídeos, para você ficar ligado e fazer a sua compra de maneira inteligente, consciente, sempre levando em consideração a sua necessidade, também o seu desejo, porque carro é um objeto de desejo, sim, tem a questão do sonho de consumo, mas sem ser enganado em algumas pequenas coisinhas, né? Ou enganado talvez seja um pouco forte demais, mas em que você não perceba que muitas vezes a história, o caminho, a venda está indo por um lado que você não pensou, e aí depois você pode pensar, opa, peraí, acho que isso aqui não era o que eu queria nem precisava, e muita gente infelizmente faz isso e depois acaba se arrependendo. Então Autovídeos também é mensagem útil, importante para o seu dia a dia, não é só avaliação de carro, não é só falar de modelos novos de ônibus, caminhões pesados, mas é também falar do seu bolso envolvendo essas coisas tão importantes que a gente gosta, que são os automóveis. Combinado? Segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, não deixe de fazer a inscrição por aqui, ativar as notificações. Autovídeos, emoção, entretenimento, aceleração, informação, tudo junto aqui com você. Valeu, até mais, tchau, tchau!